Você já se inscreveu no canal Espiritismo Cast? Não esqueça de ativar o sininho e todas as notificações. Assim te informaremos quando houver novos vídeos. E ajude a manter este trabalho voluntário, clicando em Seja Membro. Com isso você nos ajuda a produzir mais conteúdo sobre nossa rica doutrina, com a melhor qualidade técnica possível. E não se esqueça de clicar no like e compartilhar com seus amigos. Gratidão pela sua presença. Olá meus amigos, minhas amigas, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um estudo do livro Perispírito, do nosso querido professor Zalmiro Zimmermann. Nós estamos estudando o capítulo sobre provas da existência do perispírito, no caso, provas objetivas. Começamos com materialização, depois estudamos o desdobramento e hoje nós vamos falar sobre fotografia transcendente. Então vamos sem demora para a leitura de hoje. Além da fotografia comum das materializações visíveis, um outro meio de registro da presença espiritual, desencarnados ou encarnados em desdobramento, existe a chamada fotografia transcendente. É uma denominação que Aksakov deu à fotografia dos fenômenos, que classificou como sendo materialização invisível. Por esse meio, podem ser fotografados tanto os espíritos de corpo inteiro ou não, como flores, objetos, animais, formas, pensamentos, os quais, embora a possibilidade de impressionarem via ectoplasma, a placa ou filme sensível, são invisíveis ao olho humano, nenhum efeito produzindo, pois, sobre a retina. Olha que curioso. Então, esse nome foi dado por uns pesquisadores, Korsakov. Eu sempre erro o nome dele, mas enfim, é isso. Aksakov. Korsakov. Aksakov. Então, essa fotografia mostra imagens que até o próprio olho humano não percebe. A fotografia transcendente apresenta a notável particularidade de poder ser obtida, até na mais completa escuridão, como mostram as experiências de renomados pesquisadores, evidenciando que as radiações emanam das próprias figuras, ou seja, que não se trata de luz refletida. Trata-se, aliás, de fato que guarda semelhança com os registros que se fazem em astronomia, em que a fotografia é capaz de revelar a existência de estrelas invisíveis aos observadores. Outra importante característica diz com a possibilidade de ser ela obtida sem o uso de qualquer máquina, bastando a existência das placas ou filmes virgens e os necessários recursos ectoplásmicos. Olha que interessante, então não depende da luz esta fotografia, né? Ela pode ser obtida só com o filme, por exemplo, e que vai ser impressionável, né? Anote-se a propósito que, embora a fotografia transcendente em si dispense o uso de qualquer máquina, não é raro aparecerem nas fotografias comuns imagens de espíritos, objetos, inteiros ou não, junto às pessoas ou materializações fotografadas que não pareciam visíveis aos olhos físicos, e o que se poderia chamar de fotografia mista. Conta pra mim aí, você já tem isso? Tem alguma fotografia sua? Se tiver, compartilhe aqui com a gente. Eu conheço muitas fotos, né? Já vi muitas fotos e que aparecem luzes, aparecem... Claro, você tem que descartar todo o problema de refração de luz. Se tivesse luz iluminando, aparecia uma mancha aqui, uma mancha lá. Mas descartando tudo isso, tem muita foto que aparece, inclusive, espíritos, né? Então, esse tipo de foto transcendente, que faz foto do ambiente, por exemplo, e na hora de revelar você percebe que tem, por exemplo, um espírito lá ou alguma coisa parecida. Aqui nós temos uma fotografia transcendental de Kingsley Doyle, deve ser parente, jovem médica desencarnada, vítima da gripe espanhola ao lado do seu pai. Olha, o Arthur Conan Doyle, que você sabe é o autor do Sherlock Holmes e também que escreveu História do Espiritismo, que eu super recomendo. Olha só a foto que fez dele
E aí a sua filha, desencarnada, jovem médica, pela gripe espanhola. Gente, nem essa, nem isso, nem eu sabia. Muito legal, isso saiu na revista Espírita. Muito legal. As primeiras fotografias transcendentes conhecidas devem-se a William Mumler, que operava em Boston, Estados Unidos, e teriam surgido em 1861. Arthur Conan Doyle escreve assim o notável evento. Muller, que trabalhava como gravador numa das principais joalherias de Boston, não era espírita nem fotógrafo profissional. Em horas de folga, quando tentava tirar fotografias de si mesmo, no ateliê de um amigo, obteve numa chapa o contorno de uma outra angura. O método que empregava era focalizar uma cadeira vazia e, depois de descobrir a objetiva, alcançar a cadeira escolhida e a ficar durante o tempo necessário à exposição. Nas costas da fotografia Mr. Muller tinha escrito: "Esta fotografia foi feita por mim mesmo, de mim mesmo, num domingo, quando não havia viva alma na sala, por assim dizer. A forma à minha direita reconheço como minha prima, morta há 12 anos. Olha que legal. Então, como é que ele fazia? Olha como começou sem nenhuma intenção. Ele fazia por hobby, tirava foto. Então, era as primeiras, máquinas fotográficas que ele abria, corria para a cadeira, sentava, ficava um tempo na exposição, depois vinha. E, de repente, ele já relata que apareceu uma prima dele morta há 12 anos. A forma é como de uma mocinha que aparece sentada na cadeira. A cadeira é vista com nitidez através do corpo e dos braços, como também a mesa na qual ela apoia o braço. Abaixo do peito, diz um relato contemporâneo, a forma, que parece usar um vestido decotado sem mangas, se desagrega num tênue vapor, como simples nuvem na parte inferior do retrato. É interessante notar pormenores nessa primeira fotografia espírita, que se repetiram muitas vezes, nas quais foram obtidas posteriormente por outros operadores. Logo correu a notícia do que havia acontecido a Mumler, e ele foi assediado por pedidos de sessões. A princípio recusou-se, mas finalmente concordou. E quando, posteriormente, outros extras foram obtidos e sua fama se espalhou, foi então compelido a abandonar o seu negócio e a dedicar-se a esse novo trabalho. Isso está na História do Espiritismo. As fotografias de Mumler chegaram logo à Inglaterra e França, atraindo a atenção tanto de curiosos como dos mais respeitáveis pesquisadores, como Kardec. Fantástico! Aí você vai falar assim, tá, mas e a foto que você falou? Não sei se essa foto, mas tem uma outra aqui, ó. Foto de Moses Down com a amiga desencarnada Mabel Warren. Olha que legal. A gente hoje em dia parece que é montagem, né? Nos soa como montagem. Mas a gente vai acreditar nas testemunhas e nos personagens históricas. Se for montagem, azar de quem está fazendo isso. A gente sabe que isso é possível. Até o próprio Kardec sabia que isso existia, né? E que acontecia. Mas vamos continuar, ó. Hermínio Miranda, no resumo que fez da obra de Madame Lemaire, Procès des Purités, nossa, eu sei ler francês, que é uma coisa, reportando-se a esse momento na França, descreve. Deixa eu colocar o Zezinho aqui para ler. No início da década de 70, no século XIX, começa a surgir em Paris as chamadas fotografias espíritas, ou seja, retratos de pessoas encarnadas, junto às quais apareciam, mais nítidos ou menos nítidos, seres desencarnados. Eram obtidas nos Estados Unidos, bem como na Inglaterra, e por essa pesquisa interessou-se pessoalmente o eminente cientista Sir William Crookes. As fotos despertaram grande interesse da parte do PU com acento agudo oblíquo, e a Revue Spirit, a essa altura sob a gerência de Pierre Gaëtan Leymarie, passou a importá-las para atender as INU com acento agudo meras solicitações dos seus assinantes. Os originais, obtidos pelo fotógrafo americano Muller, eram vendidos ao preço de R$1,25. Aspas. Legal, então isso acontecia e foi registrado amplamente na Revista Espírita.
Muito legal, gente. Na Inglaterra, onde esse tipo de fotografia foi especialmente estudado, o primeiro registro foi feito por Frederick Hudson em 1872. Os trabalhos desse médium tiveram grande repercussão entre os intelectuais ingleses, atraindo inclusive nomes famosos da ciência como Alfred Russel Wallace, que viu o espírito de sua mãe nitidamente fotografado. Nome importante também é o de Richard Bushnell, que, segundo consta, já obtinha retratos de mãos e rostos em 1851. Tantos foram seus êxitos que, segundo Conan Doyle, os espíritas de Londres presentearam esse médium com uma bolsa de ouro e um documento assinado por mais de 100 espíritas notáveis. Ocasião em que as paredes das salas da Sociedade de Psicologia em George Street, Portman Square, estavam cobertas por 300 fotografias escolhidas de espíritos feitas por Bushnell. Também está na história do espiritismo. Vários outros pesquisadores marcam a história da fotografia transcendente na Inglaterra, podendo ser citados entre eles, além de Stanton Moses, que publicou valioso trabalho a respeito, Edward Willey, conhecido como médium fotógrafo, David Dugwid, William Hope, M.J. Vercambe, que, com Fred Barlow, obteve inclusive mensagens escritas em condições de testes em chapas que não haviam sido expostas na máquina. Uma coisa que você pode notar aí é que, por exemplo, isso é antecessor, é antes da publicação do Livro dos Espíritos, por exemplo, né? Então, é um negócio que aconteceu antes do Livro dos Espíritos. Olha só outra foto transcendental de M. Bronson Murray e Madame Bonner em espírito. O retrato da Madame Bonner, quando encarnada à esquerda, mostra claramente a semelhança com a sua forma perispirítica captada no lado direita, publicada por aquele nome que eu não sei ler direito, Aksakoff, em Animismo e Espiritismo, reproduzido por Gabriel Delany em As Aparições Materializadas. Olha, gente, que coisa linda. Meu Deus do céu, isso me deixa muito, muito, muito feliz. A fotografia transcendente, hoje conhecida em quase todo o mundo, também faz parte do repertório brasileiro de fenômenos de efeitos físicos. O professor Hernani Guimarães Andrade chegou a compor um projeto com vistas à construção de uma câmera espiritoscópica para obtenção comum da fotografia transcendente, de tão comum que é este fato, né? Muito comum e é lindo demais. Mas vamos continuar aqui. Ao lado da materialização e do desdobramento visível sujeitos à fotografação comum, a fotografia transcendente comparece como prova inequívoca não só da sobrevivência do espírito, como da própria existência do espírito. Com efeito, o retrato de um espírito, mostrando-o de corpo inteiro, ou não, só é possível porque o ectoplasma capaz de impressionar a chapa ou filme, ainda que tão tênue que não chegue a ser percebido pelos olhos comuns, aglutina-se, sob a ação mental, junto ao seu psicossoma, tomando a forma do corpo com detalhes tão nítidos que o tornam imediatamente identificável. Obviamente, se não houvesse o perispírito, inexistiria o molde a sustentar a formação ectoplásmica capaz de impressionar uma chapa ou um filme, reconhecível como um rosto, ou um corpo. 2.8. Formas pensamentos podem surgir como configurações passíveis de serem fotografadas, também. Todavia, em se tratando de formas pensamentos que dizem com o corpo humano, apresentam-se quase sempre com rara consistência, pobreza em detalhes e, seguidamente, disformes, justamente porque representam meras criações mentais, sem o suporte de um molde preciso e sustentador como é o perispírito, que garante a estabilidade e a autonomia da formação ectoplásmica. Pronto. Entendemos então como é que se dá mais uma prova inequívoca da existência do perispírito das fotografias transcendentais, né? Que são só possíveis por causa do perispírito. Lindo, né? Comente aí e compartilhe com a gente aí, deixe nos comentários.
Eu acho que dá para botar imagem, né? Se você tem alguma foto dessa, vai ser muito legal. É mais comum do que você pode imaginar. Vai ser muito legal. Tá bom? No próximo nós vamos continuar falando sobre as provas objetivas. Veremos sobre transfotos. Você vai perder? Eu te espero. Até. Tchau.